Em 1920, as primeiras famílias de goianos chegaram a Rondonópolis, antigo povoado do Rio Vermelho, e liderados por José Rodrigues dos Santos, foram pioneiros na atividade agrícola e na comercialização de produtos agrícolas na região. Meu bisavô foi José Rodrigues dos Santos, que chegou aqui para ajudar o seu irmão, que era o Manuel Conrado. E junto com eles vieram várias famílias de goianos, que vieram também com a intenção de fixar e começar uma nova vida. Tanto é que trouxeram sementes para plantar e já de início já observaram que o solo era avermelhado, bem promissor para a agricultura. E logo já iniciaram o plantio da cana-de-açúcar. E também, além da produção da cana-de-açúcar, para fazer o açúcar propriamente dito, tinha a produção da aguardente, que era chamada caninha do Rio Vermelho. Essa aguardente também ela era comercializada em Cuiabá também. Dessa produção da cana-de-açúcar gerou a primeira indústria, né, que se pode dizer que foi o alambique, que produzia o açúcar, que evitava de comprar em Cuiabá e era produzido aqui, e também a aguardente. Muitas dificuldades foram enfrentadas ao longo dos anos por estes pioneiros. A distância dos grandes centros, as estradas precárias e dificuldades de comunicação tornavam o trabalho ainda mais árduo e desafiador. Esses pioneiros, eles levavam esses produtos agrícolas para Cuiabá, lá com toda a dificuldade, né, abrindo picadas, né, com foices, abriam picadas e iam de carro de boi para Cuiabá, e eles vendiam esses produtos agrícolas e lá compravam outros mantimentos, o que eles não poderiam fazer aqui, como o querosene, o sal e tecido, eles compravam e traziam para comercializar aqui na região. Mas com a força dos braços, tendo como ferramenta a enxada e como transporte o carro de boi, estes homens enfrentaram o cerrado mato-grossense e abriram caminho para o desenvolvimento. Hoje, grande parte dessa BR-364 foi aproveitado das picadas feitas por Manuel Conrado, por próprio José Rodrigues, e com todo o começo teve suas dificuldades. E o que ajudou a vingar o povoado nesse início foi a solidariedade entre eles, né? Então quem não tinha ajudava quem tinha, e foi assim que foi se erguendo. A diversificação agrícola aconteceu timidamente com o passar dos anos, através do plantio de arroz, feijão, mandioca e algodão. E embora os produtores ainda utilizassem métodos rudimentares, a região ganhou destaque na produção agrícola e, graças à ampliação do plantio, na década de 1960, conquistou o título de Rainha do Algodão. Aí vem para cá em julho de 63, que na época não tinha nem ponte, só tinha uma ponte lá em cima no Ararial. Não tinha nada, nós construímos aí uma balsa para atravessar aqui na Fernando Corrêa. Naquela época, Rondonópolis não contava com nenhum trator de esteira, nenhuma máquina pesada para abertura de ruas. Nós abrimos um machado na enxada, na foice, lá no enxadão. Essas ruas, primeiras ruas aqui, a Fernando Corrêa, Arnaldo Estevão, Otávio Taluga, todas essas ruas aqui do outro lado, subindo, foram todas abertas dessa maneira. Depois de muito tempo, aqui vieram as concessionárias de tratores. Olha, eu sempre falo, e eu gosto até de repetir, esse progresso, essa coisa, eu acho que Rondonópolis já nasceu com isso. E quando eu cheguei para cá, o número de construções eram grandes. Não teve, eu considero assim, que não teve uma fase que Rondonópolis avançou, parou, depois voltou a avançar. Não, foi contínuo. No início dos anos 1970, a tecnologia começa a ser introduzida no campo, através da aquisição de maquinários agrícolas, o que tornou a produção ainda mais dinâmica. Ainda nos anos 70, técnicos da Embrapa trouxeram para o Cerrado a braquiária, que revolucionou a pecuária na região e aumentou a área de pastagem. Eu vim para cá em maio de 61, roçar e derrubar mato para formar pasto. Rondonópolis estava começando ainda, tinha praticamente só Amazonas e a Marechal Rondon. Só Amazonas e Marechal Rondon?
E só um pedacinho com cascalho. Não tinha só. Não tem quantidade de boi que eu comprei e marquei com minha mão. Não dá para contar. A finalidade era a região nova, entroncamento de regiões que tinha tudo para ser um bom investimento. Não tinha nada de boi para frigorífico, né? Era só boi para mandar para São Paulo por terra. Mas era tudo sem estrada, né? Só estrada de terra. Quando a família Salles chegou a Rondonópolis e trouxe na bagagem a semente de soja, um novo marco foi cravado na história de crescimento da cidade. Novas variedades surgiram e a produtividade aumentou com o passar dos anos e muito investimento em tecnologia. Na década de início de 70, então meu pai já estava estabelecido aqui, ele fez a primeira tentativa de soja, que naquela época as primeiras variedades que se tinha disponíveis eram totalmente inadequados para o nosso clima aqui, para a nossa latitude. Então, as primeiras tentativas, a soja não cresceu, não tinha fertilizante, não se tinha conhecimento de correção de solo. E mais 2 ou 3 anos surgiu uma nova variedade, trazida do sul também, a Santa Rosa, que foi bastante plantada no Rio Grande do Sul, que já cresceu um pouquinho mais e o solo já estava um pouquinho mais fertilizado. A agricultura, e especialmente a cultura da soja, representa hoje, eu diria assim, parte da vida da nossa família. Rondonópolis então ganhou um novo título, Capital da Soja. Desde então, a força do campo contribuiu com o crescimento e desenvolvimento de Rondonópolis. Por sua produção agropecuária, hoje figura entre os destaques nacionais, entre as 100 melhores cidades para se investir no Brasil. Rondonópolis foi conhecida como uma das primeiras cidades que plantava algodão no estado, mas realmente o carro-chefe foi a soja. Nesse curto período que eu tenho conhecimento, houve vários problemas técnicos na cultura da soja que, se não fosse algumas melhorias genéticas que conseguimos aqui com pesquisa, aí inviabilizaria a cultura. Eu posso usar como exemplo o cancro da haste, que é uma doença violentíssima que impede o desenvolvimento das plantas no ataque dela, nematóide de cisto, que diminui produtividade, rouba produtividade do produtor e, consequentemente, rentabilidade. A pesquisa da Fundação Mato Grosso participou de vários momentos críticos na agricultura mato-grossense e sempre saiu vitoriosa nessa guerra. Centro econômico e exemplo do modelo agroexportador, Rondonópolis é polo da região sudeste do Mato Grosso. Uma das principais produtoras do estado, responsável por 41% da produção de algodão, 18% da produção de soja e 19% da produção de milho do Mato Grosso. As áreas produtivas cresceram em 10 anos 190%. A produtividade da região também é expressiva, resultado da pesquisa e desenvolvimento do setor. Entre 1991 e 2011, a produtividade do milho cresceu 16%. Da soja, 30% e do algodão, 262%. Como diversos agricultores que vieram do sul do país, nós também, em 1980, meu pai tomou a decisão de vir para cá. Chegando aqui, a dificuldade era imensa, né? Tudo no começo tinha dificuldade. Dificuldade, por exemplo, para arrumar semente tanto em variedade como em qualidade. Logo em seguida começamos a produzir semente, primeiro para nós e depois era uma necessidade nossa e também era uma necessidade dos outros agricultores que vinham chegando e que faltava produto de qualidade. E aí começamos a fazer e vender. Hoje já se passaram mais de 30 anos, 34, indo para 35 anos que nós estamos aqui no Centro-Oeste, graças a todo esse desenvolvimento que aconteceu aqui no Centro-Oeste, graças a todos esses agricultores que enfrentaram e desbravaram esse Mato Grosso e esse Centro-Oeste. Destaque na produção pecuária do estado, com um rebanho de mais de 2 milhões de cabeças, a região é responsável por 23% do gado confinado para abate no Mato Grosso. Investimentos em melhoramento genético e cruzamento industrial permitiram o aumento expressivo da produtividade. A Exposul representa hoje um movimento muito grande no comércio da cidade.
O volume negociado dentro da Exposul superou 115 milhões no ano passado. Esse ano, a gente trabalha para manter esse número ultrapassado, obviamente. No estado do Mato Grosso, a Exposul é a maior festa e a maior feira de negócios agropecuários atualmente. No Brasil, ela está entre as 5 maiores. É uma feira que é dos rondonopolitanos e a gente fica feliz de saber que a Exposul faz parte dessa história, da história de tanta gente. Então a gente tem orgulho de dizer, da nossa terra, da nossa gente, a gente consegue fazer uma feira e uma festa como poucos conseguem no Brasil. Localizada estrategicamente entre duas rodovias federais, a BR-163 e BR-364, no entroncamento para São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, e próxima das principais regiões produtoras, a cidade é rota de escoamento de 30% da produção agrícola do Brasil. Eu já estou em Rondonópolis há 38 anos, mas o que me trouxe no Mato Grosso, pela primeira vez que eu vim aqui, foi as estradas. Nós tínhamos asfaltos novos aqui, as duas BRs novas, isso há 38 anos atrás. O progresso só chega se tem meios de você chegar naquele local. E assim foi, o progresso chegou aqui por causa das estradas. Mas depois do desenvolvimento, a própria agricultura foi tendo caminhos em que a facilidade de você transformar um terreno bruto no Mato Grosso, que era cerrado. Porque aqui você fazia com tratores pequenos, tu fazia grandes áreas em pouco tempo. Então tu tinha facilidade de produzir. E até hoje nós temos a facilidade de produzir muito mais do que qualquer parte do mundo. Com cerca de 500 transportadoras, possui uma frota de mais de 7 mil veículos de transporte de cargas e estima-se que entre 12 e 15 mil caminhões, bitrens e carretas passem pelas rodovias que cortam Rondonópolis em época de safra. Rondonópolis é sede do maior terminal intermodal do Brasil, com capacidade para escoar 15 milhões de toneladas por ano e carregar 120 vagões em 6 horas. Nós chegamos aqui em dezembro de 1969, nós não tínhamos loja, a gente fazia vendas na rua, nos açougues, nos mercados, nos armazéns ambulantes. E no início dos anos 70, nós começamos a ter uma lojinha muito pequena na Marechal Dutra, até fora de mão. Ficou muito conhecida por causa do crediário, não existia crediário aqui. Era muito simples a cidade, menos de 10 mil habitantes. O crediário era cadernetinha de fiado, então foi a primeira loja que foi fazer emissão de crediário naturalmente. Liquidações, coisa que ninguém conhecia, mercadorias assim, muito até às vezes abaixo do custo. E depois a cidade foi crescendo rapidamente. Com a chegada do plantio de soja, houve um progresso muito grande no comércio, inclusive no sentido empresarial especialmente, que aí a cidade desenvolveu rapidamente, ela cresceu, então ficou esse polo forte que nós temos, que é Rondonópolis. Com um PIB de mais de 5 bilhões de reais, a cidade apresenta taxas expressivas de crescimento econômico. É o segundo maior PIB do estado e 7º maior do Centro-Oeste. A soma de riquezas produzidas em Rondonópolis cresceu 81% em 6 anos. O segmento com crescimento mais expressivo da economia rondonopolitana é o industrial. O valor adicionado da indústria chegou em 2010 a 1.919 bilhões, contra 1.797 bilhões em 2009. A cidade figura no ranking dos 100 maiores municípios em relação ao valor adicionado da indústria e é uma das principais industriais mais influentes do Brasil. Entre 2004 e 2012, a cidade recebeu investimentos de grandes empresas como o Grupo Petrópolis, Dixie Toga, TBM Têxtil, Nortox Agrotóxicos, Santana Textiles, Bung Alimentos, ADM e a empresa Nobel. Com 3 grandes indústrias de soja, a cidade é o maior polo esmagador do Brasil com 4,5 milhões de toneladas ano.
Centro comercial de toda a região sudeste do estado, formada por 22 municípios com mais de 520 mil habitantes, Rondonópolis possui uma economia variada com mais de 12 mil empresas de comércio, indústria, prestação de serviços e agronegócio. A cidade é polo educacional da região com faculdades e universidades públicas e privadas que oferecem variados cursos em diversas áreas para mais de 8 mil alunos. Com uma população de mais de 200 mil habitantes, Rondonópolis é a terceira maior cidade do Mato Grosso e apresenta taxa de crescimento anual de 2% ante o 0,9% do Brasil. Há 60 anos, quando foi emancipada, a população de Rondonópolis era de 22 mil moradores. Hoje, com uma população estimada em 202.309 habitantes, a população da cidade cresceu 800%. Com grandes empresas se instalando na cidade, há uma ampliação de toda uma cadeia de comércios e serviços necessários para atender a demanda que aumenta à medida que crescem as oportunidades econômicas. São mais vagas de empregos e, consequentemente, mais pessoas, mais alimentos, mais moradias, mais cursos de capacitação, comércios, prestadores de serviços, etc. São números impressionantes que mostram todo o potencial da cidade na oferta de oportunidades para investidores externos, empreendedores locais e para a população em geral. Essa homenagem é muito justa em agradecimento a todos esses que fizeram o desenvolvimento do comércio, da indústria, dos serviços, transformando essa cidade nessa potência. Muito obrigado. Vocês transformaram essa cidade nessa potência, nessa referência para todo o Mato Grosso e para todo o Brasil. São números que nos enchem de orgulho e fazem com que cada cidadão rondonopolitano nato ou de coração ame e valorize esta terra, que sempre deu muitos bons frutos. Um dos grandes presentes que eu recebi nessa terra foi o título de cidadão rondonopolitano. Então eu tenho orgulho, honra de morar e de ser cidadão daqui.